pessoal, tudo certo? Bom, vamos começar aqui uma matéria nova, chega de sistemas, né? Gente, a matéria de hoje, que a gente vai iniciar nesse curto vídeo, é a respeito dos fundamentos do processo penal, tá? De início, a gente precisa se perguntar o seguinte: processo penal serve para quê e para quem? De acordo com Goldschmidt, os princípios de política processual de uma nação não são outra coisa do que o segmento de sua política estatal em geral. E o processo penal de uma nação não é senão um termômetro dos elementos autoritários ou democráticos de sua Constituição. Pessoal, se a gente conseguir compreender bem esse trecho, a gente consegue entender todo o sentido do processo penal. Não apenas de hoje, mas de todo esse avanço histórico que a gente teve. Galera, quando a gente estava estudando o sistema inquisitivo, a gente viu o quê? Que era um sistema nada democrático, extremamente autoritário. Nada mais era do que um termômetro daquilo que imperava naquela nação. Então lá, naquele período de Roma, né? Naquele período do Império Romano, a gente tinha uma nação autoritária, o processo penal, consequentemente, apenas era um reflexo daquilo. Nos dias atuais, a gente possui ordenamento jurídico, né? Que é o que nos guia. Então, se a nossa Constituição prevê um sistema autoritário, teremos um processo penal autoritário, inquisitivo. Se a nossa Constituição prevê um modelo democrático, deveríamos ter um processo penal democrático. Por que eu utilizei a palavra deveria? A gente já comentou, embora por cima, que a nossa Constituição, ainda que ela seja de marcas democráticas e que ela ainda tenha certos reflexos aí em um sistema acusatório, o nosso Código de Processo Penal, ele é neo-inquisitivo. Professora, isso significa que a gente deve se guiar por uma lei mais específica? Não. O que isso significa? Significa que a gente deve se guiar pela nossa Constituição. Quando vocês tiveram lá no passado a aula de Direito Constitucional, o que vocês aprenderam naquela pirâmide? Que acima de tudo está a Constituição. Então, gente, observe, mais do que uma lei vigente, é uma lei válida. Não entendi. Pessoal, ainda que a gente tenha um Código de Processo Penal vigente, considerando que certos dispositivos conflitam com a Constituição, essa lei aqui não é válida, ainda que vigente. Veja, não é só declarando a inconstitucionalidade de uma lei que a gente não vai aplicar aquela situação em concreto. Não é só assim. A gente deve utilizar da hermenêutica jurídica e entender, epa, esse dispositivo aqui conflita com a Constituição? Se conflitar, não vai ser aplicado naquele caso concreto. E a gente vai ver, quando formos aprofundar mais, que diversos dispositivos conflitam com a nossa Constituição. Então, pessoal, a gente deve sim, se basear nos ideais preconizados pela nossa Constituição. Lei máxima. Porque é ela que é um termômetro da nossa nação. Ou deveria ser, tá? Porém, pessoal, para que a gente entenda para que serve o processo penal, a gente precisa entender que ele nada mais é do que um instrumento constitucional. Não entendi. Para a gente chegar à finalidade do processo, antes de tudo, a gente precisa entender que, antes de ser um processo penal regulado pelo Código de Processo Penal,
ele está a serviço da Constituição. Então, essa é a premissa que a gente deve fixar. O processo penal deve estar a serviço da Constituição. Opa! Peraí, deixa eu ver se tá certo aqui. Tá certo. E desde já, a gente precisa entender que processo, só quando alguém pergunta pra você, o que você tá aprendendo em processo penal? O que é processo penal? Quando alguém pergunta pra você, o que você responde? Você vai responder que é um instrumento para que a gente aplique uma pena. Em termos bem gerais, é mais ou menos isso. Por que essa pena? Essa pena, a gente já sabe que ela somente pode ser exercida por meio do Estado. Então, o Estado, ele possui o monopólio do poder punitivo. E, gente, observe. Se a gente tem como uma premissa de Estado liberal ou neoliberal, o poder punitivo, sendo um exercício do Estado, deve ser limitado. Certo? Então, pessoal, se a gente tem, e agora fazendo um viés um pouquinho mais crítico, se a gente tem liberdade econômica, liberdades sociais, liberdade em suas 1000 facetas, a liberdade, no que tange a restrição imposta ao poder punitivo, também deve existir. Percebam que liberdade não é só a liberdade econômica. Liberdade também se refere aos limites da intervenção estatal quando exerce o seu poder punitivo. Tá? Ok. Então, já que ele tem um monopólio e precisa ser limitado, a gente precisa estabelecer que, para sua utilização, existem alguns critérios. Logo, pessoal, não é a mera vontade das partes que a gente vai utilizar o processo penal. Professora, e ação penal privada? É vontade das partes? É, mas limitada pelo que dispõe o Código Penal. Eu não posso simplesmente ficar bravo com alguém e ir lá na delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Eu preciso que que aquele fato que eu vou denunciar esteja amparado pelo nosso Código Penal. Se o fato for atípico, não vou simplesmente utilizar do poder estatal, ok? Gente, o processo, em verdade, é o meio legítimo para a imposição de uma pena. O processo penal é o caminho para que a gente chegue à pretensão punitiva que está lá no começo e receba uma pena. Lembram que eu falei a comparação do processo civil? Que o processo civil, como que ele se inicia? Uma petição inicial, né? A gente chega no final com uma sentença. Sem maiores comparações, porque eu não gosto muito de comparar com processo civil e processo penal, porque a gente já sabe que lide não existe, né, pessoal? Mas, trazendo para o nosso processo penal, como é que a gente inicia o processo? Em âmbito de ação penal, a gente inicia lá com uma denúncia ou queixa e termina com uma sentença. Falando bonito, a gente começa com uma pretensão acusatória e finaliza com um provimento final. Pessoal, entre esse meio, nós temos o caminho. Eu preciso de meios, de atos processuais para que eu chegue a um provimento final, de modo a exercer ou não a pretensão punitiva. Entende? Então, o processo penal, ele é o caminho. Como o próprio nome diz, processo, algo que está em desenvolvimento. Pessoal, a gente já sabe então que o processo penal ele tem uma característica de instrumentalidade. Ele é um instrumento para que a gente chegue à imposição de uma pena. Sem processo não há pena, certo? Assim, para ser aplicada uma pena, eu preciso além de um injusto, ou seja, além daquele fato esteja descrito no Código Penal, né? Além de que aquela conduta humana seja caracterizada como um ilícito penal,
valorado pelo nosso Código Penal, eu preciso de um processo penal, né? E aqui, gente, fazendo uma pirâmide, a gente tem 3 relações muito relevantes: pena, processo e delito. Gente, para que eu consiga, portanto, uma pena, eu preciso de um processo e que este processo tenha como finalidade a descoberta deste fato criminoso, delito. Porque senão, o que eu violo? Tô imaginando que tem alguém falando aí comigo. O que eu violo? O princípio da legalidade. Eu não posso ter um processo sem um crime. Preciso descobrir um crime. Da mesma forma que eu não posso ter uma pena sem um processo. Eu não posso fazer lá como era um sistema inquisitivo, em que um juiz chegava e ficava sabendo de um determinado fato, simplesmente por um boato, ele mesmo interrogava, ele mesmo aplicava uma pena. Isso não pode. O nosso sistema não permite isso, ok? Um sistema democrático de qualquer país do mundo não permite que a gente impute uma pena sem um processo penal. E para que serve esse processo penal? Um caminho para a descoberta daquele fato delituoso e a imputação àquele agente. Ou seja, autoria e materialidade, né? Estabelece-se, portanto, característica que eu já falei, o caráter instrumental do processo penal, pois é o caminho necessário para a pena. Então, sabendo que no Brasil e em diversos países do mundo, para que eu haja uma acusação, para que exista uma acusação e para que exista uma sentença final, eu preciso do Estado. São 3 monopólios estatais. Quem caracteriza se um fato é ou não é delituoso é o Estado, por meio do direito penal. Apenas o Estado consegue aplicar esta pena atribuída pelo direito penal mediante o uso do poder judiciário. E quem faz a atuação do processo penal, quem movimenta o processo penal, quem dá o primeiro pontapé do processo penal, também é o Estado, Ministério Público. Professora, e as ações penais privadas? Conversaremos sobre ela, mas a gente sabe que somente o Poder Judiciário é que vai trazer ao final um provimento final, ok? Mas fica com essa dúvida aí da ação penal privada, que quando a gente for estudar ela mais a fundo, a gente vai conversar mais sobre isso, ok? Há quem entenda, porém, que o processo penal é uma instância de controle formal do crime. O que vem a ser isso? Galera, lembra que eu falei que o Zaffaroni, ele disse que o Tribunal de Santo Ofício era uma característica marcante da seletividade do poder estatal, seletividade do processo? Então, aqui, alguns vão dizer que o processo penal, ele legitima isso. Como? Se o processo penal, ele tem como vertente a aplicação de uma pena e a descoberta de um fato criminoso e a aplicação de uma pena, para que ele seja exercido, eu preciso do quê? De interesse. E, eventualmente, para quem defende esse tipo de corrente, vai dizer que esse interesse em movimentar o poder judiciário, ele só apenas acontece em um grupo seletivo de pessoas, né? Antes isso era mais evidenciado quando a gente só via basicamente pobres, crimes relacionados a roubo, a tráfico, sendo de fato encarcerando em massa. Hoje a gente vê muito político, né? Então hoje a gente tem, dentre dos pobres, nós temos também os políticos, os 2 P's, né? Hoje um grupo
de pessoas estão sendo selecionadas aí também para fazer parte desse grande encarceramento. Então, de acordo com Figueiredo Dias e Costa Andrade, assim como diversos outros, eles vão dizer que esse interesse estatal, ele vem em um movimento de seletividade. Então, apenas alguns determinados grupos que irão ter um interesse, que serão objetos de interesse para o Estado na aplicação de uma pena, tá? É um viés crítico aí do nosso processo penal, ok? Então a gente já sabe que o processo penal ele é um instrumento, ou seja, um caminho entre a pretensão acusatória e o provimento final. Basta a gente saber o que é esse instrumento, o conteúdo desse instrumento, né? Então, o processo é um instrumento para a aplicação de uma pena. O problema é definir o conteúdo dessa instrumentalidade e a serviço de quê? Então a gente já sabe que uma pena necessita de um processo. Mas o contrário é válido. O processo necessita de uma pena? Duas respostas que eu imagino que vocês podem estar me dando. Primeiro, não, professora, porque a pessoa pode ser absolvida. Então eu não necessito de uma pena. E há quem me diga o contrário, que fale assim: sim, eu necessito de uma pena, porque senão não há por que movimentar o judiciário. Pessoal, as duas estão corretas. Veja, é verdade que ao final eu posso ter uma sentença absolutória e não ter uma pena. Mas, pessoal, para que exista o movimento, digamos, o pontapé inicial, eu preciso de pretensão acusatória. Eu não posso simplesmente, órgão acusador, movimentar o Estado, movimentar o Poder Judiciário sem imaginar que lá na frente eu vou aplicar uma pena. A pena, ela tem que ser pretendida. Desculpa, falei meio confuso. Pretendida. A pena tem que ser pretendida. Por isso, pretensão acusatória. Se eu simplesmente movimentar o judiciário como forma de vingança pessoal, por exemplo, em que eu simplesmente quero atingir uma determinada camada, mesmo sabendo que aquele fato não foi ela que praticou, ou que aquele fato não é em verdade delituoso, e movimento o Poder Judiciário a cargo disso, eu não posso ter o processo penal como um instrumento a serviço de interesses privados, enfim, qualquer tipo de interesse, senão a pretendida aplicação de uma pena. Imaginem o fato, o Ministério Público sabe que aquele crime está prescrito. Sabe. Nitidamente ele sabe. Ele vai movimentar o judiciário para que no final não se aplique uma pena? Não. Ele não deve, ok? Só não acontece. Enfim, vamos adiante. Então, gente, o Estado, aqui, a cargo do órgão acusador, não pode simplesmente movimentar um processo sabendo que ao final não vai ser aplicada uma pena. Ele tem que ter pretensão acusatória. Então, respondendo essa minha pergunta, o processo necessita de pena? Necessita que haja uma pena pretendida. Se de fato ela vai ser aplicada ou não, cabe ao Poder Judiciário. Mas para o seu início, o Ministério Público precisa sim que essa pena seja pretendida. Se ele já sabe que não vai ser aplicada uma pena, ele não pode movimentar o Poder Judiciário assim a seu bel prazer. Perfeito? Até porque, né? Não é assim tão tranquilo ter um processo contra você. Não é assim, nossa, que bom, eu tenho um processo penal contra mim, ai, que legal. A gente já sabe que o simples fato de você ter um processo penal contra você restringe muito a sua liberdade. Não simplesmente a sua liberdade de ir e vir, mas a sua liberdade individual. O teu segredo, o teu sigilo, a sua intimidade. Então, não é tão simples assim ter um processo penal, por isso que ele não pode ser banalizado, tá? E aqui, crítica ao uso do processo penal como instrumento de defesa social. Como essa parte aqui, esse tópico aqui, ele é um pouquinho mais... demanda um pouco mais de tempo, tem um outro slide específico disso, a gente já vai conversar melhor, tá? Então, o Estado está impossibilitado de utilizar o processo penal como uma pena em si.
E aqui, pessoal, questão de prisão preventiva, sem prazo. Veja, gente, aqui cabe uma crítica muito grande ao que vem acontecendo, né? Para que vocês fiquem atentos, o projeto. A lei anticrime estipula que as prisões preventivas elas devem ser reavaliadas em 90 e 90 dias. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Por quê? Para que o Estado não utilize o processo penal como uma pena em si. Veja, aquele exemplo que eu dei ali. Eu sabendo que o fato está prescrito, eu não vou engajar o Poder Judiciário, não vou movimentar o Poder Judiciário simplesmente para que a pessoa se sinta penalizada, porque ela tem um processo penal contra si. Não posso fazer isso. Gente, o Estado não pode utilizar o processo como uma pena. Isso significa que o processo tem que ter uma duração razoável e ele deve ter uma pretensão acusatória forte. Por isso que a gente tem diversos requisitos para o recebimento de uma denúncia. A gente vai trabalhar com isso também. Então, pessoal, tanto o processo tem que ter um prazo razoável, quanto a denúncia tem que estar amparada. Pessoal, quando eu tenho uma prisão preventiva indeterminada, que dure lá 2 anos, 1 ano, o que eu estou fazendo? Prisão preventiva, eu sei que vocês não tiveram essa matéria, mas é uma espécie de prisão que acontece antes de uma sentença penal condenatória, tá? É uma espécie de cautelar. É uma medida cautelar que tem os seus limites específicos na lei, artigo 312, tem os seus elementos específicos ali e se aplica em casos específicos, tá? Tem seus requisitos bem rigorosos. Então, pessoal, eu não posso simplesmente me utilizar de uma prisão processual para que a pessoa já comece a cumprir pena. E, gente, aqui tem algo muito grave. Sabe o que acontece muitas vezes? Acontece que a pessoa está tanto tempo preso preventivamente que ele começa, de fato, a cumprir a pena. Gente, observem. A pessoa está lá presa 2 anos sem saber se ela vai ser condenada ou não. 2 anos? E se no final a pena dela for, sei lá, de 3 anos? Imaginem. Então são coisas que não fazem sentido, pessoal. Não faz sentido você movimentar um poder judiciário simplesmente como um instrumento de defesa social, instrumento de repressão. Não, o processo penal ele tem que estar muito bem balizado, tá? Ninguém pode se submeter mesmo voluntariamente à pena, senão é um processo penal legal. Pessoal, quem tiver interesse, pleia Barney. Aqui. Quando a gente tem ali delações em que eu chego e falo: ei, eu cometi um delito, me aplique uma pena. Se eu contar tudo, eu vou ter uma pena reduzida. Gente, isso não significa que você está se ancorando voluntariamente ao processo, ok? A delação premiada ou colaboração, ela tem diversos requisitos legais que devem ser estabelecidos. Então, o fato de você simplesmente movimentar o poder judiciário e falar assim: ei, eu conto tudo, mas aí você me dá uma pena mais ou menos reduzida. Eu posso fazer isso? Não, voluntariamente não. Não pode, tá? Porque o processo penal não tá simples. A pena em si, ela não pode ser aplicada à vontade da parte. Veja, a gente tem legalidade que impossibilita isso. A gente tem um poder judiciário que vai regular isso ou não. Veja, mesmo quando a pessoa confessa o delito, ela não pede a aplicação de uma pena. Ai, meu Deus, eu tô tão arrependido, por favor, me dê 2 anos de pena. Ela pode falar isso. Mas não cabe ao poder judiciário ir ao sentido da pessoa. Tá? Então, para que se aplique uma pena, para que se tenha um correto processo penal, precisamos de limites previstos na lei. Então, nulla poena sine indício, não há pena sem processo. Ainda que eu queira, tá? Ainda que eu prometa 1000 coisas, ainda que eu fale assim: eu vou denunciar a Dona Maria, eu vou, mas aí eu tenho uma pena de 2 anos e ela recebe 4. Pode isso, Arnaldo? Não pode, Arnaldo, não pode.
finalidade do processo não significa apenas a necessária aplicação de uma pena, mas sim um instrumento a serviço do projeto democrático constitucional. Olha que lindo isso! Coloquem na beira da cama de vocês isso! Para que vocês nunca esqueçam quando vocês forem juízes, promotores, advogados. Nunca esqueçam isso. Ou seja, tem como finalidade a máxima eficiência dos direitos e garantias constitucionais fundamentais. Processo penal está a serviço de quem? Da Constituição. Tá? E aqui, voltando àquele assunto, crítica ao processo penal como instrumento de defesa social. Pessoal, muito cuidado quando vocês verem aí na mídia dizendo: fulano foi acusado, fulano, o Ministério Público apresentou denúncia contra ciclano. Pessoal, primeiro ponto, se apresentou uma denúncia ou se fulano foi acusado, grandes coisas, né? É um processo. Claro, a pessoa sofre muito em suas restrições individuais, é evidente. Mas isso não quer dizer se a pessoa fez ou não fez. Ela tem um processo, um caminho, né? Então isso é importante. Mas o que acontece muitas vezes? Sobre vertentes ideológicas de lei e ordem, né? Direito penal do inimigo, tolerância zero, a gente acaba fazendo um calhamaço de denúncias como instrumento de pacificação social. O que é isso senão é sistema inquisitivo, pessoal? A gente sabe que para que tenha uma denúncia, para que tenha uma pretensão acusatória, ela precisa estar muito bem ancorada. Não é simplesmente denunciar a bel prazer. Veja, o fato de você ter uma denúncia contra alguém não significa um instrumento de pacificação social. Primeiro aqui, direito penal é ultima ratio, né? Consequentemente, processo penal também. Então é importante que a gente saiba utilizar bem o nosso processo penal. Ele não pode ser utilizado a serviço de lei e ordem, garantia da ordem pública, como gostam de se utilizar, né? Que é um dos requisitos da prisão preventiva. Tolerância zero. Eu vou acabar com a corrupção. Vou denunciar todo mundo. Pego um partido político, escolho e vou denunciar todo mundo. Ufa, acabou a corrupção. Pessoal, não é assim, tá? Então, muito cuidado quando vocês verem o processo penal sendo utilizado como meio de pacificação social. Ai, professora, mas e se no final der certo? Primeiro, essa máxima é bem contraditória. A pessoa deve ser primeiro denunciada e depois, eventualmente, condenada se de fato ela fez. Então, primeiro ponto, a gente precisa de elemento probatório. Se eu não tenho elemento probatório, indiciários, sequer a pessoa merece ser denunciada. Então, cuidado com generalizações, tá? O processo penal não pode ser um instrumento de pacificação social, tá? Então, o processo penal, ele tem como instrumento a Constituição. Isso, ele está a serviço da Constituição. Nada diferente disso. E aqui a questão do utilitarismo processual e eficiência antigarantista, né? Porque esses garantistas aí, eles atrapalham tudo, né, pessoal? Então, muito cuidado quando a gente se utiliza dessa máxima que o garantismo penal, ele atrapalha tudo, sobre a máxima de que a gente precisa que o processo seja útil. Útil pra quê? Pra quem? Então, gente, finalizo essa primeira parte do nosso vídeo aqui. A gente vai entrar agora nas garantias constitucionais em específico, né, dentre os seus princípios também, ok? Deixo o próximo vídeo para não cansar vocês. Até, tchau, tchau.